Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estaremos meditando hoje Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, dando continuidade à nossa série de estudos sobre imoralidade sexual. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8. Nossa meditação será no versículo 5, mas nós vamos ler do 3 ao 8 para nossa contextualização. Todos acharam aí? Muito bem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 8 é a nossa leitura dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Oremos a Deus. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nesta noite, pelo privilégio de estar na tua santa presença. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite a viver vidas santas, que glorifiquem o teu nome. Que o Senhor nos guie pela Escritura e que através dessa ministração sejamos edificados pelo Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos meditando nesses domingos sobre o tema imoral, quando a cultura normaliza o que Deus condena. Esse será o nosso terceiro sermão, é a terceira parte nessa temática sobre imoralidade sexual. É um tema que nós, como igreja, precisamos estar bem inteirados sobre isso. Eu estava vendo alguns vídeos sobre o tema, sobre imoralidade sexual, sobre o que outros pastores estão dizendo na internet, fazendo as minhas pesquisas, e me deparei com um pastor da igreja presbiteriana. E esse pastor, ele falou que as nossas igrejas precisam ouvir mensagens que alertem os jovens acerca da imoralidade sexual. E que é uma falha no ministério dele, e os pastores não pregam isso. Poucos pastores, na atualidade, estão pregando sobre esse tema. E eu fiquei muito triste em ouvir isso. E alegre ao mesmo tempo. Porque Deus moveu o nosso coração para que estivéssemos meditando sobre isso.
para que jovens, pessoas mais maduras, os irmãos mais maduros na fé, também estivessem aprendendo, relembrando conceitos que nós já estudamos aqui na nossa igreja e que fazem com que a nossa vigilância aumente. Que nós tenhamos mais temor diante de Deus e procuremos viver uma vida agradável ao Senhor, de acordo com a vontade revelada na Escritura. E se Deus nos moveu para meditarmos num tema como esse, é porque nós, como igreja, necessitamos. Isso vai edificar as nossas vidas. Muito bem. No domingo passado, eu preguei no versículo de número 4. Hoje estarei meditando com os irmãos no versículo de número 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse será o versículo que nós estaremos meditando hoje. Mas no domingo passado, ao tratar do contexto histórico, e eu aqui citei o profeta Daniel, e mencionei que o profeta Daniel foi feito eunuco quando chegou na Babilônia. É importante esclarecer, e os irmãos aqui da nossa igreja, que frequentam a escola bíblica dominical, que já estudaram no curso de teologia aqui na nossa igreja, já sabem disso, mas alguns irmãos que estão chegando talvez não saibam. Então é importante esclarecer que a Escritura não afirma de forma direta que o profeta Daniel se tornou um eunuco quando chegou na Babilônia. O texto bíblico é silencioso quanto a esse detalhe. E por causa disso, eu estou aqui trazendo aqui uma ressalva, uma correção acerca da minha fala da semana passada, quando eu falei que o profeta Daniel se tornou um eunuco, foi feito eunuco quando chegou na Babilônia. Por quê? Porque eu vi a pregação quando cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi a pregação quando foi postado e notei que eu fui muito enfático em dizer isso. Então, por isso, é importante fazer essa ressalva aqui para que os irmãos entendam melhor. Por que eu fui enfático? É porque as fontes e os indícios históricos e contextuais que formam essa possibilidade do profeta Daniel ter sido feito eunuco quando chegou na Babilônia, são possibilidades plausíveis, ainda que não conclusivas. Em Daniel, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos que Daniel e seus amigos foram colocados sob a supervisão de Aspenaz. E Aspenaz é identificado como o chefe dos eunucos lá na Babilônia. Então ele foi levado até o chefe dos eunucos. Historicamente, o Império Babilônico era comum que os jovens nobres capturados, especialmente aqueles destinados ao serviço na corte dos reis, fossem feitos eunucos. Esse é o contexto histórico. E essa prática visava reduzir riscos políticos e dinásticos da dinastia, e além de garantir a lealdade total ao império. Por isso que acontecia essa castração. Eles se tornavam eunucos, eles eram castrados. Outro dado relevante é que Daniel nunca é apresentado como casado. O profeta Daniel não é apresentado no próprio livro que ele escreve como casado. Nem é mencionado qualquer descendência sua. E esse foi o meu argumento quando eu falei que o profeta Daniel tinha sido feito eunuco quando chegou na Babilônia, porque não vemos nenhuma descendência, ele não tem filhos. Não é citado a sua esposa no livro, nada disso, somente ele. E é um livro que ele é escrito com muitos detalhes, o livro do profeta Daniel. Então, por conta disso, é que nós olhamos para esse ponto na Escritura e podemos deduzir
que o profeta Daniel foi então feito eunuco. Além do que, existe a profecia do profeta Isaías, no capítulo 39, versículo 7, em que o profeta Isaías anuncia que os descendentes da casa real de Judá seriam levados para a Babilônia e ali seriam feitos eunucos. Então é mais um indício. Então, pela profecia do profeta Isaías, a profecia do profeta Isaías se cumpre no seu contexto no exílio em que Daniel estava lá na Babilônia. Por fim, Daniel exerceu funções extremamente próximas ao centro do poder imperial, próximo do rei Nabucodonosor. Posição que, na antiguidade, naquele período, naquele tempo, era frequentemente ocupada por eunucos. Então, por isso, como ele era um dos sábios do rei da Babilônia, por isso, a minha forma enfática de falar, Daniel foi feito eunuco ali, por conta de todo esse contexto histórico que eu trouxe agora para os irmãos. Então, a minha ressalva seria essa. Então, a Escritura não afirma isso, mas o contexto histórico, quando nós analisamos, podemos deduzir que o profeta Daniel possivelmente foi feito eunuco quando chegou na Babilônia. Tudo bem até aqui? Podemos entrar, então, na ministração de hoje? Muito bem. No versículo 4, versículo anterior, Paulo deixou algo absolutamente claro. A fé cristã não é uma ideia abstrata. Não é um discurso bonito. A fé cristã não é isso. A fé cristã não é um rótulo religioso. Se Deus governa a sua vida, Ele governa também o seu corpo. É o que nós aprendemos na semana passada no versículo de número 4. Não existe cristianismo que se limite ao coração e deixe o corpo entregue aos desejos da carne. Isso não é uma fé bíblica. Isso é um engano. É o coração enganoso. Agora, no versículo de número 5, é o versículo que nós vamos meditar nessa noite, o apóstolo remove qualquer desculpa que o homem costuma usar. Volte seus olhos para o versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele não diz que o problema é a cultura. O apóstolo não diz que o problema é o passado, a forma que as pessoas viviam no passado e agora ela está nos influenciando ou é uma forma diferente. Não. O problema não é a pressão da sociedade para que nós nos moldemos a ela. Paulo vai direto à raiz do problema. Ele mostra que existe uma diferença espiritual profunda entre duas formas de viver. Uma vida governada por Deus e uma vida governada pelas paixões. Paulo nos ensina que a imoralidade não é apenas falta de controle. A imoralidade não é somente isso. É algo muito mais sério. A imoralidade é a ignorância de Deus, acerca de Deus. Não é uma ignorância intelectual. A imoralidade não é isso. Mas a ausência de relacionamento, a ausência de temor, a ausência de submissão a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Em outras palavras,
O apóstolo Paulo está dizendo, quando Deus não é conhecido, o desejo se torna o seu senhor. Quando Deus não reina, o corpo passa a governar. E onde o corpo governa, a santidade é impossível. É impossível ser santo. Isso significa que o modo como alguém vive sexualmente revela quem governa a sua vida espiritualmente. O modo como você lida com a sua sexualidade. Onde Deus não é conhecido, o desejo reina. O desejo pecaminoso, a imoralidade sexual. Onde Deus é conhecido, o desejo é submetido à palavra de Deus. Então, o desejo é controlado. Isso nos coloca diante de uma pergunta que ninguém pode evitar. Nenhum de nós pode evitar essa pergunta. Quem governa a sua vida? Deus, através da sua palavra? Ou a sua carne, o seu coração que foi corrompido pelo pecado? Se são os seus desejos que governam a sua vida, então o problema não é apenas moral. O problema é espiritual. Nós vamos entender isso. É falta de conhecimento verdadeiro de Deus. E esse é o nosso ponto que estaremos meditando aqui. É o nosso ponto 3, a parte 3 do nosso sermão. O ponto 3, eu coloquei o seguinte tema para a nossa meditação. A imoralidade revela ignorância de Deus. A imoralidade revela ignorância de Deus. Paulo constrói o versículo de número 5 com 3 camadas. Volte seus olhos para o versículo 5 novamente. Você vai ver as camadas que o apóstolo Paulo constrói esse versículo. Note comigo aí. A primeira camada, na paixão da concupiscência. Esse é o modo errado de viver. A segunda camada, o grupo que vive assim, como os gentios. E a terceira camada, a causa profunda desse modo de vida, que não conhecem a Deus. Essa é a estrutura que o apóstolo Paulo constrói o versículo de número 5. Então vamos para a primeira parte aqui dessa estrutura, parte A do versículo. Não na paixão da concupiscência. E essa é uma parte um pouco longa. Não sei se eu vou conseguir terminar esse ponto 3 aqui com vocês nessa noite, mas eu vou me esforçar. Então, a expressão usada pelo apóstolo Paulo não descreve uma tentação passageira, mas um desejo. A paixão da concupiscência é um desejo desordenado que assume o governo da vida. Esse desejo desordenado assume o controle da sua vida. Isso é a paixão da concupiscência. Não se trata de um impulso momentâneo. Não é apenas sentir atração ou lutar contra tentações. Não é isso. Nem de uma luta ocasional. Mas se trata de uma condição em que o desejo deixa de ser combatido e passa a ser obedecido. Então essa é a paixão da concupiscência que o apóstolo Paulo fala. Quando a concupiscência domina, o coração já não submete suas escolhas ao senhorio de Deus. O critério não é mais a verdade revelada na Escritura. O critério não é mais o que Deus falou. Não é mais a vontade de Deus. Mas o critério passa a ser
o prazer imediato. Quando o prazer imediato se torna o critério para as nossas vidas, a pessoa já não pergunta o que Deus ordena, o que Deus deseja, o que Deus gostaria, mas a pessoa passa a pensar da seguinte forma: o que me agrada mais? A palavra de Deus deixa de governar as decisões e então o desejo assume o lugar da autoridade de Deus, e isso revela um coração que trocou a obediência pela satisfação momentânea, pelo desejo carnal. Paulo, portanto, está ensinando que a imoralidade sexual não é um acidente isolado, mas que a imoralidade sexual é um padrão de vida moldado por desejos que não foram mortificados, que não foram tratados pela palavra de Deus, onde a consciência reina, a santidade deixa de ser prioridade. E o corpo passa a ser instrumento do próprio querer, a consciência corrompida, e não da glória de Deus. Paixão da concupiscência é um desejo que governa, um desejo que arrasta, que escraviza. E o problema que Paulo traz à tona é quando o desejo deixa de ser combatido e passa a ser obedecido. Ao invés de você dizer não para o pecado, você diz. Talvez você diga: é só essa vez. É só hoje. É só 10 segundos. Talvez você diga assim. Paulo não está falando de quedas ocasionais, mas de um padrão de vida. Um padrão de vida imoral. Um padrão de vida sujo. De uma disposição do coração que diz: eu quero. E logo eu faço. Essa é a ética do mundo caído. Essa é a ética que os professores ensinam para os seus filhos na escola. Essa é a ética que os seus colegas de trabalho, os nossos colegas de trabalho nos ensinam, com conversas sujas, piadas sujas e com vida imoral. Essa é a ética do mundo, a ética que normaliza o que Deus condena na sua palavra. E olhando para isso, analisando a ética do mundo, nas minhas pesquisas, eu encontrei algo fascinante, que talvez alguns aqui já ouviram falar, sobre a peste que aconteceu na cidade de Atenas no ano de 430 a 427 a.C. Durante a guerra do Peloponeso, a cidade de Atenas foi atingida por uma das epidemias mais devastadoras da antiguidade. Essa epidemia que eu estou falando foi a primeira epidemia registrada na história da humanidade. A cidade de Atenas estava superlotada. Camponeses haviam se refugiado dentro dos muros por causa da guerra entre Atenas e Esparta, dos espartanos. Talvez você já viu o filme dos 300 de Esparta. Então, era a guerra entre Esparta e Atenas. E nesse ambiente em que eles estavam enclausurados
sitiados na cidade de Atenas, a peste se espalhou rapidamente. Uma doença mortal. O historiador Tucídides, que foi testemunha ocular, ele esteve lá e ele registrou os acontecimentos, ele descreve que a doença era mortal. Ele escreve isso na História da Guerra do Peloponeso, no livro 2, nos parágrafos 47 ao 54, você encontra essa história. Segundo o historiador Tucídides, a enfermidade era tão violenta que muitos adoeciam pela manhã e já estavam mortos até o fim do dia. Era uma doença rápida e mortal. Outros sobreviviam por pouco tempo, mas ficavam marcados física e emocionalmente. Mas o aspecto mais perturbador do relato de Tucídides não é apenas a doença, não é a guerra do Peloponeso, não é a cidade de Atenas estar sitiada pelos espartanos, não. É o efeito moral que aconteceu naquela cidade, que foi produzida no coração dos habitantes da cidade de Atenas. E esse é um fato verídico. Tucídides afirma que, ao perceberem que a morte podia chegar a qualquer momento, os atenienses passaram a viver como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse juízo. E não houvesse os deuses do panteão grego. As leis foram desprezadas. A honra perdeu o seu valor. A moderação foi abandonada. O prazer imediato tornou-se o novo critério de vida dos atenienses naquele momento. Tucídides escreve que porque viviam à beira da morte naquele instante, como se o amanhã já não pudesse mais existir, assim então eles se entregam aos excessos, eles se entregam à dissolução. Os atenienses se entregam desenfreadamente aos desejos imorais e carnais. O medo da morte, aprenda isso, o medo da morte não produziu arrependimento. Produziu libertinagem. Muitos atenienses, porque sabiam que iam morrer, se pegassem a doença, à noite já estariam mortos, então eles se entregaram à imoralidade sexual com qualquer pessoa. A proximidade do fim da morte não levou à santidade, mas à paixão da concupiscência. Eles não disseram, precisamos viver melhor. Nós vamos morrer no final do dia. Precisamos então buscar a Deus. Não disseram isso. Eles disseram, vamos aproveitar a vida enquanto dá. É isso que eles disseram. Isso não foi apenas uma crise sanitária com uma epidemia em uma cidade, não. Isso foi a revelação do coração humano, quando Deus é removido do centro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala algo fantástico sobre isso também. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Efésios 4, versículo 17 ao 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Enquanto você procura, eu vou ler para a gente ganhar tempo. E digo isto,
Efésios 4, 17 ao 19. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, trata da antiga vida dos gentios. E ele faz um contraste com a nova vida em Cristo. Eles tinham a mente corrompida, os gentios. Os gentios, a palavra gentil quer dizer estrangeiro. Eram os estrangeiros para a nação de Israel no contexto. Eles tinham a mente corrompida, um coração endurecido, a vida entregue à imoralidade. O propósito de Paulo não é apenas denunciar o pecado do mundo, dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, mas o propósito do apóstolo Paulo é advertir a igreja. E esse é exatamente o que eu estou fazendo agora, através destes sermões, através dessa série sobre a imoralidade sexual. Eu estou alertando a igreja local para que tome cuidado com isso. Quem foi regenerado, quem nasceu de novo, quem foi transformado pelo poder da palavra de Deus, quem foi salvo pelo sacrifício de Cristo, não pode continuar vivendo como se Deus não existisse. No início, o pecado opera no campo das ideias. É assim que o pecado trabalha. Ele trabalha na sua mente. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve na vaidade dos seus pensamentos. E entendimento entenebrecidos ou obscurecidos. A mente deixa de ser governada pela revelação de Deus, pela palavra. E isso não é ausência de capacidade intelectual, não é isso. A imoralidade é uma rebelião moral contra Deus. A verdade, ela é conhecida, mas rejeitada. Vocês estão ouvindo as verdades da palavra de Deus aqui. Se vocês aceitarem, vocês serão transformados por ela. Mas se vocês que estão ouvindo a verdade da palavra de Deus rejeitarem a verdade, o coração, então, perde a sensibilidade espiritual. É como se o coração fosse anestesiado. E você passa a não sentir mais temor de Deus. Passa a não sentir mais tristeza porque pecou. Em seguida, o apóstolo Paulo mostra o efeito interno dessa rejeição da verdade. Isso desce para a vida prática. Sai do campo das ideias e vem para a prática. Tendo se tornado insensíveis, é a expressão que ele usa aos Efésios. O pecado repetido anestesia a consciência. Aquilo que antes feria, agora não incomoda mais. O que antes causava vergonha, passa a ser tolerado. Talvez você percebeu isso na sociedade. Há anos atrás, eu não sei qual que é, mas eu vi uma reportagem, uma propaganda, não lembro, mas
Alguém falou assim, talvez um produtor de uma novela, ele disse assim, mais ou menos assim, se não me falha a memória, se não me falha a memória, mas disse assim, que agora, naquela época, agora nós não teremos o beijo lésbico na novela, mas daqui a alguns anos isso será normal. Talvez vocês lembrem dessa frase, talvez vocês viram isso. E nessa novela, que eu não lembro qual é o nome, nem sei qual que é, não houve o beijo lésbico. Talvez agora nas novelas, eu não vejo, eu não sei, não acompanho. Talvez já está acontecendo. Isso é uma forma de anestesiar a consciência das pessoas. E fazendo com que a sua consciência não te incomode mais. E você começa a ver aquilo e aquilo não fere mais você. Você não se sente mais escandalizado. É como aquele programa sensacionalista que passava à tarde, ou a meia, mais ou menos, da tarde para a noite, e o repórter ali falava assim, corta para mim, talvez você lembre, corta para mim, e aí ele mostrava uma cena de alguém sendo assaltado e morto, recebendo alguns tiros, alguma coisa assim, algo agressivo, e aí ele mostrava, não, mostra de novo, e aí aparecia a cena de novo, e aí ele, mais uma vez, e você estava ali sendo doutrinado para que quando você visse o mal, você não se importasse mais. E houve uma situação em que um senhor foi agredido por um jovem no metrô, se eu não me engano. E as pessoas estavam passando e não fizeram absolutamente nada. As suas mentes estavam anestesiadas. Porque eles já viam na televisão e no dia a dia, quando apareceu diante deles, aquilo se tornou algo normal. Não é normal. Não é normal. Da mesma forma, a imoralidade. A imoralidade sexual não é normal. Nós somos bombardeados todos os dias com outdoors na Dutra, com comerciais na televisão. Outro dia eu estava almoçando e o comercial do Presto Barba foi um comercial imoral. Eu falei, isso aqui é imoralidade. Você deve ter essa ótica. Você deve olhar para essas coisas e falar, isso desagrada a Deus. Não! Dizer não para a imoralidade, dizer não para aquilo que desagrada a Deus e dizer sim para aquilo que Deus requer de você. Como no versículo 3, como nós lemos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que vos abstenhais da imoralidade sexual e vivam vidas santas. O coração vai se tornando duro por essas coisas que estão nos bombardeando. Vai se tornando frio e incapaz de sentir o peso do pecado diante de Deus. E aí, ao invés de você simplesmente contemplar com seus olhos, você passa a imitar, a praticar a imoralidade sexual também. Então, vem o estágio final e o estágio mais trágico que o apóstolo Paulo traz. A entrega voluntária à imoralidade. Você já foi manipulado. Agora, aqueles que te manipularam para o mal não precisam mostrar mais nada para você. O seu coração agora já está duro, já está frio, já está anestesiado. E você, então, pratica a imoralidade se entregando voluntariamente. É assim que acontece. Entregam-se à dissolução. Dissolução é viver sem freio moral.
sem domínio próprio, isso é dissolução, sem temor a Deus. A pessoa perde o senso do limite, abandona a vergonha do pecado. E homens com homens passam a andar de mãos dadas na praça. Talvez você já viu. Que na minha época, no passado, era um escândalo se você visse algo assim. E hoje é normal. A pessoa então perde o senso do limite, abandona a vergonha do pecado e passa a se entregar aos desejos de forma descontrolada. O pecado deixa de ser combatido e passa a ser cultivado. É interessante que Paulo está dizendo aos Efésios para que eles não vivam assim, de forma dissoluta. E essas pessoas que estão vivendo de forma dissoluta, eles não foram empurrados. Eles não foram forçados. Eles não foram vítimas. Eles se entregaram e, de forma consciente, se entregaram à imoralidade sexual, conscientes do que estavam fazendo, porque queriam fazer. Uma mente corrompida gera desejos desordenados. Desejos desordenados produzem práticas carnais. E essas práticas carnais passam a ser marcadas por avidez. O pecado sem freio, sem limite, sem temor e sem arrependimento. O ponto de Paulo, que é mais devastador, é que a imoralidade no corpo, ela nasce na rebelião da mente. É uma mente rebelde contra a palavra de Deus. Antes de ser praticado, o pecado foi primeiro tolerado. Antes de ser tolerado, a verdade de Deus foi rejeitada. E quando a verdade sai do trono do seu coração, o desejo assume o governo. Ele passa então a dominá-lo. É por isso que a santidade não começa no comportamento externo, mas no renovo do entendimento. Uma mente transformada pela palavra de Deus. E esse renovo se manifesta no domínio do próprio corpo, onde a mente não é governada pela palavra de Deus, o corpo inevitavelmente será governado pelos desejos da carne. Isso é o que tem se tornado comum nos nossos dias. Homens e mulheres, solteiros e casados, expondo o corpo de forma imoral, de forma sensual, para atrair olhares, para atrair likes, para atrair o desejo do próximo. Maridos assistem tudo em silêncio. Pais tratando isso como irrelevante. E eu preciso dizer essas verdades para que você desperte e aprenda. Isso não é apenas um problema cultural. É a evidência da anestesia espiritual. Seu coração está anestesiado. Paulo não culpa a moda.
Paulo não culpa a tecnologia. Paulo diz que isso nasce quando o coração não conhece a Deus. Onde Deus não é conhecido, o corpo deixa de ser o templo e passa a ser vitrine. E então eu convido você a fazer uma reflexão. Olhe para você mesmo, para si mesmo agora. E responda com sinceridade. O seu corpo é templo do Espírito Santo ou o seu corpo é uma vitrine imoral? A resposta fica no seu coração, para sua análise. Onde Deus não é temido, a santidade deixa de causar vergonha e passa a ser celebrada. É o que vai acontecer neste mês, com a festa da carne, o carnaval. A imoralidade será celebrada. E nós, como crentes, devemos nos abster da imoralidade. Devemos nos abster das práticas imorais e da influência imoral do mundo que está ao nosso redor. Desligando, dizendo não, virando o olhar, buscando viver uma vida santa, reta e digna diante de Deus. E eu tenho aqui alguns pontos para as mulheres e para os jovens. Quando alguém expõe o corpo deliberadamente para provocar desejo, não está apenas se expressando, corporalmente dizendo, está pregando um sermão silencioso sobre o seu coração. Está dizendo, meu valor está na relação e na reação das pessoas, não na aprovação de Deus. Esse é o sermão silencioso. Eu me importo com a reação que as pessoas vão ter quando olharem para o meu corpo, e não para o que Deus pensa, não para a vontade de Deus que foi revelada na Sagrada Escritura. A Escritura nunca trata a sensualidade como algo neutro. Você nunca vai ver isso na Escritura. A Escritura trata a sensualidade como tropeço. Não porque o corpo é mau, não é isso, mas porque um coração sem temor a Deus usa o corpo para alimentar orgulho e desejo desordenado. E as horas vão rápido, né? Eu tenho aqui muita coisa para falar. Mas a hora já foi, né? Bom, eu vou finalizar com um testemunho pessoal meu. Pode ser assim? Bom, em uma viagem para o Rio de Janeiro, para visitar a minha família no Rio de Janeiro, eu, a minha esposa, a minha mãe, passamos alguns dias na casa dos nossos familiares, em Petrópolis. E foi um tempo muito agradável. E passamos um tempo na piscina, no sítio. E como qualquer família pode fazer, é muito bom isso. E nós tiramos algumas fotos. Na ocasião, a minha esposa estava vestida com um maiô discreto e um maiô acompanhado de um short. E ela estava absolutamente composta.
sem qualquer apelo sensual. E foram momentos agradáveis ali, na piscina, com a minha mãe, a minha esposa, as minhas sobrinhas, um momento em família. E eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui, algum de vocês, já viu as fotos da minha família na piscina? Ninguém. A resposta é simples. Simples. Ninguém jamais verá. Jamais verá. Por quê? Porque a minha família não foi feita para ser exposta. Porque o íntimo, familiar e honroso não pertence ao domínio público. Isso me lembra de um outro episódio marcante na minha vida, quando eu era incrédulo. E aí eu vou linkar as duas histórias para que você possa entender. Antes da minha conversão, eu era dono de uma locadora de DVD lá no Rio de Janeiro. Eu não era cristão, não temia a Deus. E um dia entrou um senhor já de idade, na loja. E ele era um crente de uma igreja pentecostal. E ele entrou de calça, de chinelo, camisa social, cabelo cortadinho, sem barba. E ele foi lá no balcão, falou comigo, eu estou procurando filmes que aparecem meninas de biquíni. E eu, percebendo a intenção dele, mostrei os filmes de ação na praia. Vários filmes de ação na praia. Mas o interesse dele não era o enredo do filme, não era a história. O interesse dele não era a ação do filme. O objetivo era moralmente errado. O objetivo daquele homem era assistir mulheres seminuas. Esse era o objetivo dele. Para satisfazer desejos que ele mesmo dizia combater publicamente, porque era um religioso. Aquilo, quando eu vi aquele homem, eu era incrédulo. Aquilo me marcou profundamente. Eu fiquei impactado. Falei, como é que um homem desse, se diz um cristão, está procurando imoralidade sexual? Era isso que ele estava procurando. Hoje, olhando para isso, à luz do Evangelho, o Evangelho nos ensina algo muito sério. E eu deixo isso como a nossa aplicação, porque eu não vou conseguir chegar nas aplicações do sermão. E eu deixo então como aplicação para a nossa meditação. Homens imorais usam aquilo que é exposto para práticas imorais. Eu vou repetir para que aqueles que estão anotando e repetir para que você guarde na sua mente. Homens imorais usam aquilo que é exposto para práticas imorais. É exatamente por isso que eu não exponho fotos da minha família no momento de lazer na piscina. É por isso. Não porque o corpo seja mau, como eu já falei, mas porque o mundo é mau. O mundo é perverso. E porque a internet está cheia de homens que transformam imagens públicas que são postadas em combustível para o seu pecado. Eles usam a imagem que a sua esposa postou para se satisfazerem. E você não pode negligenciar isso. Quando alguém diz, a intenção é boa, eu respondo, a intenção de quem vê nem sempre é boa. Nem sempre. Então tome cuidado
para que você não exponha sua família aos imorais desse mundo. A responsabilidade cristã não se limita ao que eu quis comunicar, mas também ao tropeço que eu posso causar aos outros com uma foto simples da sua família na piscina, que você não tomou cuidado e expôs seu filho, expôs sua esposa, a sua filha, para que homens imorais olhem e cobissem elas para práticas imorais. Isso não se resume a fotos na piscina ou na praia. E os irmãos aqui sabem muito bem que não é pecado ir para a piscina e nem para a praia. Vocês já sabem sobre isso. Mas as fotos que você usa no contato do seu celular podem também ser utilizados para o mal. Talvez alguns possam dizer que isso é uma paranoia. Zelo não é paranoia. Discrição não é legalismo. Legalismo eu já falei na primeira mensagem dessa série. Volte lá no primeiro vídeo, na parte 1, e você vai ver sobre o legalismo. Santidade não é exagero. Nós precisamos viver vidas santas. Essa é a vontade de Deus para você. Quando nós cuidamos da nossa família, isso é amor a Deus. Isso é zelo pelo próximo. Isso é proteção daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. É obrigação sua proteger a sua família. Então, para finalizarmos, nem tudo que é lícito convém. Nem tudo que o que pode ser postado deve ser postado. Você precisa pensar nessas coisas. Porque aquilo que é público, que você postou publicamente para todos verem, pode ser usado por aqueles que não temem a Deus para o mal. E nós não seremos inocentes sabendo dessas verdades e ainda assim insistimos em expor. Deus não vai ter você como inocente. Pelo contrário. Ele vai cobrar de vocês. Ele vai cobrar de todos nós. Por isso eu deixo esse alerta. E eu dou um alerta aos maridos e pais. Já falei com as mulheres e com os jovens. Eu dou um alerta para os maridos e pais que estão aqui. O marido que se cala não é compreensivo. O marido que se cala, ele é omisso. Silêncio, o silêncio do marido não é amor. Não se engane. Deus não chamou o homem para ser um espectador passivo da decadência moral do seu lar. Você não pode ver o seu lar crescendo em imoralidade, os seus filhos, a sua mulher, e você ficar passivo, olhando, sem fazer absolutamente nada. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser guardião dos nossos lares, para sermos sacerdotes e líderes espirituais da nossa casa, ensinando as nossas esposas e filhos para fugirem da imoralidade sexual e viverem vidas santas que agradam a Deus. Amar a esposa não é permitir tudo. Se você tem visto a sua esposa fazendo alguma prática sensual, imoral, intervenha. Não deixe. Porque isso é a causa dos divórcios. Porque os maridos foram omissos. Não tomaram as rédeas da sua casa, do seu lar, e exerceram a autoridade que Deus deu a você.
Amar a esposa não é permitir tudo. Amar a esposa é conduzi-la à santidade, ainda que isso gere conflitos e confrontos. Você, como homem, precisa tomar a rédea da sua casa, proteger a sua casa, não deixar que os seus filhos sejam expostos à imoralidade sexual, a piadas sujas. Há pessoas que veem as criancinhas, os dois bebezinhos andando aqui de mão dada, falam, são namorados. Não são. As crianças não têm essa visão. Não permita que as pessoas sensualizem os seus filhos. Na escola, em casa, na igreja, em qualquer lugar. Proteja-os da imoralidade sexual. Porque isso vai livrá-los de perigos no futuro. E eu falo isso com conhecimento de causa. O meu pai foi um homem imoral, já faleceu. Foi um homem imoral, sujo. E uma vez que minha mãe viajou para o Nordeste, ele chamou os vizinhos, os amigos do bar, e colocaram um filme imoral, sujo. E eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, vendo aquelas imoralidades, aquela sujeira. E aquilo teve um impacto profundo na minha vida. Se eu não tivesse tido contato com aquela imoralidade, se eu tivesse tido um pai, um homem de Deus, se o meu pai fosse um homem de Deus, um homem instruído pela palavra de Deus, ele teria me protegido, ele não teria me exposto. Então eu não teria vivido 26 anos da minha vida na imoralidade, na sujeira. Eu teria vivido uma vida santa, reta, desde o início da minha infância. Então proteja o seu filho. Não exponha os seus filhos à imoralidade sexual. Não deixe que ninguém os exponha. Proteja-os. Guarde-os. Essa é a sua missão como pai, como líder da sua casa. Não faça como o homem moral que era o meu pai, que me expôs ao mal. Não faça isso. Essa é uma agressão que você faz ao seu filho, se você fizer o que meu pai fez. Aos pais eu digo que aquele pai que não corrige, que vocês não estão sendo modernos. Vocês estão sendo infiéis. Os pais que não corrigem seus filhos. Quando um pai vive como se Deus não existisse, como meu pai viveu, o filho aprende rapidamente a viver da mesma forma. E isso não é um detalhe. Isso é o que o Paulo ensina no versículo 5, no começo do versículo 5. Isso é na paixão da concupiscência. É viver assim. Não viva assim. E se a paixão da concupiscência está acontecendo, e você não está se levantando contra ela, ela pode estar acontecendo dentro da sua casa. Ela pode estar acontecendo também dentro da igreja. Pessoas que perderam o sentimento, que se entregaram voluntariamente à dissolução, à imoralidade, e que agora praticam a impureza com avidez, com força. E Paulo é claro, isso é viver como os gentios. É viver como quem não conhece a Deus. Não viva assim. E as pessoas podem viver assim, sentado num banco de igreja. Por isso meu alerta. Meu alerta não é para ferir vocês. Vocês já sabem disso. Esse alerta é um alerta de amor.
para que vocês não sofram o que eu sofri, para que vocês vivam vidas santas, que é agradável ao Senhor. E eu vou para a nossa conclusão. Dá tempo aqui da conclusão rapidamente. Poxa, a conclusão tá longe, hein? Vamos dar a última aplicação prática e a gente vai para a conclusão, vai? A última aplicação é interessante. E aí a gente conclui. A última aplicação dessa noite é: reflita se sua fé produz temor ou apenas uma linguagem religiosa. Gentios não conhecem a Deus. É a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. E isso se manifesta na ausência do temor de Deus. Quem não conhece a Deus não teme a Deus. Pratique imoralidades. Se a sua fé só produz um vocabulário evangélico, mas não produz reverência, não produz piedade, não produz renúncia, não produz autocontrole e vigilância, algo está errado. Você precisa rever a sua fé. Conhecer a Deus, biblicamente, sempre gera temor. E é um temor prático. Você passa a fugir da imoralidade. Você está num ponto de ônibus e passa uma moça com a roupa imoral. E ao invés de cobiçá-la, você diz no seu coração: não adulterarás. Você diz: não cobiçarás. E você vira o seu olhar. Isso é a vontade de Deus, sendo executada na prática. Comece a praticar isso. Aos pouquinhos você vai perceber que o pecado da imoralidade começa a perder a força sobre você. E logo, logo você toma o controle. E você diz não absolutamente para a imoralidade. Ela não domina você mais. É assim que se vence o pecado. E eu vou para a minha conclusão e a gente encerra. Paulo não está apenas descrevendo o comportamento do mundo, quando ele diz, não na prática da concupiscência, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ele está erguendo um espelho diante da igreja. A paixão da concupiscência não é apenas sinal de fraqueza moral, é sinal da ignorância espiritual de quem não conhece a Deus. Não conhece o Deus que você está servindo. Por isso que você continua vivendo na imoralidade. Paulo é claro, a santidade cristã é uma ruptura visível com o modo de viver dos que não conhecem a Deus. Onde Deus é conhecido, o pecado não é normalizado. Onde Deus é conhecido, a concupiscência não é celebrada. Onde Deus é conhecido, o arrependimento é constante. Qual foi a última vez que você se arrependeu de ter cometido um pecado? Conhecer a Deus não nos torna impecáveis, não é isso. Mas nos torna inconformados com o pecado. Temos tristeza e ódio pelo pecado. Assim como Deus odeia o pecado, você passa a odiar o pecado também. E isso, odiar o pecado e sentir tristeza pelo pecado, é evidência de uma vida espiritual sadia. Nós, como crentes, estamos no processo de santificação, e nesse processo de santificação haverá quedas, haverá deslizes. Só que o crente que desliza, que cai, rala o joelho, o Senhor o levanta, o coloca de pé, porque ele se arrepende.
O Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele não consegue permanecer na prática imoral. Ele se arrepende, ele deixa o pecado, ele confessa e alcança a misericórdia do Senhor. Então eu convido você a se arrepender do pecado, a deixar o pecado, a confessar o pecado e clamar pela misericórdia do Senhor. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus longânimo. Talvez você esteja sujo na lama do pecado. Ele é longânimo. Como eu estive sujo na lama do pecado e ele me limpou. Ele me purificou. Ele me livrou das práticas imorais. Então eu posso com convicção dizer para você, é possível. Aqueles que confiam plenamente no sacrifício de Cristo podem e devem vencer a imoralidade sexual. Deus está com você. Ele vai te auxiliar nas suas debilidades e fraquezas e vai te dar força através do seu Espírito Santo para que você vença o mal e viva para a glória de Deus. Oremos. Pai bendito, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de sermos confrontados pela Sagrada Escritura, por sermos instruídos pela tua palavra, a não vivermos na prática da imoralidade, mas vivermos vidas santas, a buscarmos a santificação, a pureza, a vida reta, a vida justa diante de ti. Por isso pedimos ao Senhor, afasta de nós a imoralidade, afasta de nós os amigos imorais, as piadas sujas, as sugestões do diabo. Afasta de nós, Senhor, a tentação. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos do mal. E que o teu Espírito Santo esteja entronizado no nosso coração. Que ele nos capacite a guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti e vivermos vidas agradáveis ao Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.